Risíveis Amores é um livro de conto do escritor tcheco Milan Kundera, escrito durante 1959 e 1968 e publicado em 68. Nesse livro vem 7 contos e se você for pensar nesses contos como um total, como uma obra completa que seria esses Risíveis Amores, não só simplesmente como contos separados, existe toda uma ligação entre eles, principalmente na ordem que eles são organizados. O primeiro conto, que é o meu favorito, provavelmente o meu conto favorito de sempre, é o Ninguém Vai Rir, que conta a história de um homem que ele tem um trabalho numa universidade, ele é um professor numa universidade tcheca, ele é um intelectual renomado, e um dia ele recebe uma carta de um cara que admira muito ele, e ele escreve um artigo científico e gostaria que ele ajudasse a publicar e tal, só que esse artigo é muito ruim, então ele descarta na hora, pensa que bobeira e tal. E ele mora com uma namorada, só que meio que não é permitido. Lembrando que esse livro se passa na Tchecoslováquia, na década de 60, então tem esse ambiente, tem esse contexto social que na época existia o comunismo no país. Então eles viviam num regime comunista, num regime socialista, então era de certa forma totalitário também. Então meio que não era permitido ele ter essa garota morando com ele, então tinha umas questões assim. E esse artigo vai formando uma bagunça tão grande que no começo a gente pega como se fosse uma bobeira. Então vai aumentando e aumentando, e o cara que escreveu o artigo vai visitando ele na universidade, ele começa a achar ruim, então ele mente para as pessoas falando que ele dá aula num horário, ele dá aula em outro horário, e acaba acontecendo uma confusão. Os diretores da universidade acabam pensando que ele não dá aula mais, que ele está recebendo dinheiro, mas não está trabalhando. E depois se mete também a esposa desse cara, e eles acabam visitando a amante dele no apartamento, depois visitam ela na fábrica onde ela trabalha, e essa pequena coisa, essa bobeira vai se tornando um monte enorme. E é muito engraçado, é uma ironia esse nome Ninguém Vai Rir, porque é um conto muito engraçado, é uma coisa que não dá pra parar. Ele tem umas 30 páginas. Deixa eu ver. Um pouco mais, umas 35 páginas, e eu li voando, nossa, não conseguia parar. Eu li esse livro em um dia só. Ele não é tão pequenininho, ele tem 265 páginas, mas é irresistível as histórias. Ninguém Vai Rir é o melhor, mas o livro inteiro é muito bom. Outros contos muito bons são o Simpósio, que é o conto central, que também é um conto maior, que tem 5 atos, e ele se passa numa noite no hospital. Então tem vários personagens lá, uma enfermeira, um médico, amante, um estagiário, e é muito engraçado também. Tem até uma parte que não lembro se era a médica ou a enfermeira, que tenta se suicidar, porque ela queria fazer supostamente tenta se suicidar, porque ela queria fazer um striptease e ninguém queria ver. Então é muito engraçado as pessoas discutindo o suposto suicídio dela, e depois eles descobrem que não era um suicídio, foi um acidente. Muito engraçado. Tem também o Pomo de Ouro do Eterno Desejo, que conta a história de 2 amigos e como eles tentam conquistar garotas, muito bom também. Tem o Eduardo e Deus, que é o conto que fecha o livro, que conta a história de um jovem que finge acreditar em Deus para conquistar uma mulher. É interessante saber que na Tchecoslováquia era meio que comum ser ateu, e era meio que uma coisa bem vista pelo regime.
Então você acreditar em Deus era uma coisa meio absurda, assim como nós fazemos o contrário num país capitalista. Mas enfim, isso tem algumas razões sociopolíticas mais profundas que eu não vou querer entrar nessa questão, mas enfim, ele finge que acredita em Deus pra essa garota que ele é apaixonado, que é uma grande religiosa, gostar dele, e acaba fazendo um grande confusão onde ele trabalha. Então, ele, ao invés de falar, não, eu não acredito em Deus, só pra mentir, ele acaba indo convicto e acaba conseguindo tudo que ele queria por causa dessa mentira. E ainda tem alguns contos mais melancólicos, como O Jogo da Carona, que conta a história de um casal que finge não se conhecer e que os velhos mortos serão lugar aos novos mortos. Eu adoro esse nome. Enfim, os contos estão meio que interligados. Por exemplo, Ninguém Vai Rir e O Eduardo e Deus, que é o primeiro e o sétimo, como assim eles estão refletidos. Ambos são contos mais leves, mais despojados, são os únicos contos que têm um contexto político e histórico. O Pomo de Ouro do Eterno Desejo e o Dr. Ravel, 20 anos depois, que são o segundo e o sexto, ou seja, também estão espelhados, ambos contam histórias de um homem mais experiente e um outro homem que seria como que o aprendiz, tentando conquistar mulheres, e eles passam num período de tempo sempre parecidos. Aí nós temos O Jogo da Carona, que os velhos mortos se dão lugar aos novos mortos, que são contos ambos mais melancólicos, ambos se passam apenas em um dia. Então tem toda uma sequência temporal, temática, que reflete os contos, e no centro tem o Simpósio, que é o maior conto, mais desenvolvido, que é uma chave para todos esses contos. Então é uma obra que merece ser lida nessa ordem, pensada nessa ordem, e funciona como um todo, não como os contos separados. E é muito interessante, está entre os melhores, se não o melhor coleção de contos que eu já li, e vale muito a pena, como toda a obra do Milan Kundera.